de liderança humanizante assume um caráter cada vez mais evidente à escala mundial. Revelações de corrupção e de promiscuidade entre interesses privados e públicos são cada vez mais comuns. Um dos maiores pensadores humanistas da atualidade sublinhou em entrevista exclusiva à RTP que a mudança deste paradigma tem que começar por cada um de nós. O apontar de dedos pouco ou nada resolverá. É muito difícil encontrar a esperança fora de si. É preciso que a pessoa tenha já dentro dela uma carga de esperança, uma carga de confiança em si mesma e no ser humano. Quando nós olhamos para a maior parte dos líderes mundiais, mesmo aqueles que parecem promissores, nós muitas vezes damos-lhes um crédito imediato. Esse crédito, quando é frustrado, reflete-se em quê? Reflete-se muito mais no fato de que nós projetamos neles uma esperança além daquilo que era a sua capacidade. Porque nós sempre temos esse desejo, temos sempre a expectativa de que o líder vá realizar alguma coisa, mas quem vai realizar de fato é o povo. Quando nós olhamos para pessoas como o Obama e outros líderes de referência ainda nos nossos dias, vemos que há uma diferença enorme entre aquilo que são as intenções e a capacidade real das máquinas que os rodeia. Isto é um obstáculo à humanidade nos dias de hoje? É um obstáculo a todos aqueles que governam, porque uma coisa é a intenção da pessoa quando ela é candidata e outra coisa é quando ela está imersa na máquina e cercada do sistema, cercada de pessoas, outras que têm suas limitações ou seus interesses em jogo. Nós acompanhamos de longe países, por exemplo, como o Brasil, não é um apontar do dedo ao Brasil, mas é o seu país. Em Portugal é a mesma coisa, nós olhamos para os nossos líderes e vemos, será que eles merecem o crédito que lhes damos? As promessas eleitorais que são feitas só serão por acaso cumpridas? Como podemos nós olhar para as classes políticas que nos lideram? A política mundial hoje está sofrendo um grande descrédito. Mesmo em países ultrademocráticos, como é o caso dos Estados Unidos, o político tem uma péssima fama. Mas há excelentes políticos, eu conheço muitos desses, que têm uma mensagem verdadeira, legítima, além da boa vontade. E esses estão realizando alguma coisa de bom. Quando nós deixamos de respeitar, de acarinhar os mais velhos, não nos perdemos também de nós próprios? Perdemos-nos. Na verdade, os antigos sabiam mais fazer isso do que nós hoje. E não nos transformamos em ilhas de solidão também um pouco por isso? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Há alguma fórmula de felicidade que o senhor tenha encontrado durante as suas viagens por saberes mais antigos? Eu encontrei a fórmula da felicidade. Ela está aqui, é um dispositivo, um interruptor, que quando nós giramos, faz clique e pronto. A partir de agora eu decidi, é uma questão de decisão, ser feliz. E como é que é feita essa decisão quando nós vivemos em tempos de crise, quando não conseguimos pagar contas, quando vemos líderes corruptos? Onde é que essa decisão ganha pé? A pessoa pode ser feliz independentemente das circunstâncias exteriores e depois lutar para consertar aquilo que precisa ser consertado ou defender com unhas e dentes aquilo em que crê. Mas a felicidade independe dos fatores exteriores. É o assumir da máxima começa por ti a mudança que sonhas para o mundo? Sem dúvida, porque quando o ser humano muitas vezes sofre uma dor física ou emocional, e essa pessoa que tem condições de separar a dor da felicidade. Ela pode ser triste, mas feliz. Ela pode estar sofrendo uma enfermidade, uma dor, mas ser feliz. Num programa de relações internacionais como este, como é que essa fórmula é aplicável à liderança política? Seria a colocar a felicidade do povo acima das tendências de partidos, no caso dos republicanos e dos democratas, mas no Brasil a mesma coisa e no mundo inteiro é preciso que nós consigamos superar a política partidária. Uma última questão. Nelson Mandela, quando estava no seu processo de julgamento de Rivoni, em que ia ser condenado à morte, corria esse risco, ele disse que este tipo de valores era algo pelo qual ele se tinha batido a vida inteira e que estava disposto a morrer por elas. Essa não é a pergunta que temos que fazer aos nossos líderes. O que é que eles estão dispostos a prescindir pelo bem do seu povo?
E se estiverem dispostos a prescindir da própria vida, esse, ainda que discorde daquilo que eu pense, eu deverei respeitar. É uma pessoa que merece o nosso respeito. Apesar de todo o cenário negativo que vemos ao longo deste programa do que acontece, há também luz de esperança na forma de nós estarmos no mundo, nós próprios. Sim, esta entrevista é particularmente inspiradora porque transmite duas ou três idiosincrasias que acho que são fundamentais e mensagens de esperança e de facto começa por falar desta aparente distância entre aquilo que nós em ciência política chamamos o discurso de captura de poder e depois o discurso do exercício do poder e, portanto, a autenticidade na política é algo que tem que ser imagem de marca de todos os políticos e podemos falar no abstrato, mas a verdade é que a partir do momento em que as populações percebem que há falta de autenticidade política, descasam-se da política e isso só pode resultar em déficits democráticos, como baixas taxas de participação política, um certo sentimento de alienação de todo este processo, e isso não favorece ninguém, não favorece os cidadãos e não favorece aqueles que exercem a política em nome do povo com os seus mandatos representativos. E falou-nos também desta questão de como isto afeta a credibilidade de todo o processo. E desse ponto de vista, há duas ou três mensagens que eu creio que até do ponto de vista da política internacional podem ser muito relevantes, mas é a minha interpretação. E uma delas é esta necessidade que nós temos de aproveitar os mais sábios. Sempre que as organizações internacionais optaram por ter painéis de sábios, os resultados dessas reflexões têm provocado mudanças estruturais nas próprias organizações e isso é de ressaltar. Mesmo fenómenos menos bem sucedidos, que tiveram resultados menos impactantes, como conselhos de anciões, cujo objetivo era moderar processos de paz, moderar conflitos, intermediar em determinadas situações, embora não haja resultados de facto muito assinaláveis, a ideia é intrinsecamente boa. Ela tem que ser aproveitada no exercício da política e da política internacional, porque há um capital de credibilidade que é reconhecido a uma série de políticos que tiveram carreiras que ficaram marcadas por essa linha. E isso pode ser usado como um fator de construção de paz. E eu acho que isso é muito importante. Essa mensagem é muito importante. Ele também deixou aqui uma mensagem de um acordar de consciências também da classe liderante. Da mesma forma que nós governamos as nossas casas, a nossa família, a pensar no outro, descentrarmos de nós, a mensagem que ele também importou aqui de Nelson Mandela, de governar por amor, governar por despojamento. O que é que eu estou disposto a fazer pelos meus não está muito presente nos cenários políticos que normalmente visitamos. Tem que estar mais, porque de facto um político, e aqui podemos estar a falar de pessoas com funções muito distintas, não é? Mas um político é em primeiro lugar um servidor. É alguém a quem é atribuído um mandato para ser exercido ao serviço do povo, ao serviço do Estado. E desse ponto de vista, isto tem que ser reconceptualizado e tem que ser interiorizado por quem está, de facto, ao serviço do povo. E acho que isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, as populações têm que estar alertas e têm que estar disponíveis para penalizar aqueles que acham que não cumprem essa imagem. Eu digo estarem disponíveis, porque, de facto, as taxas de abstenção o que mostram é uma grande indisponibilidade das pessoas se intrometerem, no bom sentido, no processo político. Eu reconheço que é uma posição possível, a abstenção, mas reconheço-lhe muito pouco validade no confronto. É uma posição de uma certa quase concordância tácita, não é? Quem não vai votar, ao fim e ao cabo, está a dizer que aquilo não está bem, mas também não está mal, não é? E, portanto, acho que isso também tem que ser institucional, mas não em jeito a necessidade de uma reflexão maior dos titulares de cargos políticos. Eu sou titular de um cargo político, de termos que estar nesta constante avaliação se o que eu estou a fazer representa o interesse do povo e se o que eu estou a fazer contribui para melhorar a qualidade de vida do povo, do qual eu faço parte e do qual a minha família faz parte e os meus amigos fazem parte. Portanto... E ele também referiu aqui, o De Rose,
a questão da parte dos líderes políticos terem presente que o interesse do país, o mandato que têm deve ser respeitado na íntegra e não o interesse de sobrevivência do próprio partido. Esta questão é muito presente. Essa questão é muito presente. É uma questão que nos é colocada, eu não diria diariamente, porque não é verdade. A noção do exercício de um cargo político é que o interesse das pessoas tem que estar à frente de todos os outros interesses. É claro que não lhe posso esconder que todos sentem que para que isso possa acontecer, determinados partidos têm que ganhar as eleições e, portanto, às vezes o que parece pôr o interesse do partido à frente pode ser resultado desta análise, mas não é, ou melhor, não pode ser. Não pode ser. Não enjeito responsabilidades, mas faço muito esta autorreflexão para mim mesma.